A Microsoft recentemente atirou a toalha sobre o Paint 3D, que vai deixar as nossas vidas em 4 de novembro de 2024. Por que que isso aconteceu? E o mais importante, por que que o Paint clássico prevaleceu como um grande vencedor dessa história? Nem é tão difícil responder isso, e esse vídeo vai ser mais curto que os outros, porque a conversa é breve. Posso dar até spoiler para o futuro. No fundo, ninguém queria o Paint 3D e a Microsoft deu uma bela forçada de barra para cima de todo mundo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetLD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, eu peço, por favor, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que concordam ou discordam de que o Paint clássico era tudo o que a gente mais queria, era algo que a gente conviveu a vida inteira e que a gente não queria que a Microsoft retirasse ele do Windows. E isso é fato histórico registrado. Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas no mundo tech, ou para quem nunca se interessou pelo sistema operacional da Microsoft, e isso é perfeitamente compreensível porque hoje a maioria das pessoas utiliza o smartphone como dispositivo principal, mas durante décadas o computador era o centro tecnológico das casas e dos escritórios. O Paint existe no Windows desde 1985. Isso mesmo que você está pensando. Desde a primeira versão do Windows, o Paint está lá, permitindo que as pessoas façam desenhos, façam redimensionamento de imagens, façam a conversão de imagens JPEG para BMP, mesmo que esse formato seja considerado obsoleto, o que é algo absolutamente normal, crível e compreensível, mas ele estava lá. Quais são os grandes atributos do Paint em relação a vários outros softwares ou aplicativos que trabalham com a parte gráfica? A sua simplicidade. Ele era simples, prático, intuitivo. Qualquer pessoa poderia utilizar o Paint rapidamente. A curva de aprendizado era muito baixa e ele era de graça. Ele sempre esteve integrado ao Windows desde o seu início, desde o início do Windows e do início do próprio Paint, e ninguém pagava nada por isso. Ou seja, era um mundo quase perfeito. A Microsoft oferecia para os usuários um aplicativo que entregava o que prometia e não cobrava mais por isso. Até porque a licença do Windows já era cara o suficiente para que as pessoas tivessem gastos adicionais por conta de outros softwares. Se a Microsoft cobrasse a mais por qualquer coisa, olha, realmente seria um grande movimento de revolta, ou a outra alternativa, que foi buscar por métodos escusos para ter o sistema operacional da gigante de Redmond nos computadores. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aí lá para 2016, a Microsoft tentou reinventar a roda do Paint, lançando o Paint 3D. Ele tinha como principal objetivo trabalhar com gráficos tridimensionais, e eu sei que eu estou sendo redundante nessa fala, mas ela é importante porque era a aposta da Microsoft na época. E aqui eu já percebo que o Satya Nadella, que já era o CEO da Microsoft, ele não se deu conta de que o mundo estava em transformação e, ao mesmo tempo, que os usuários do Windows eram extremamente conservadores em relação ao software que utilizavam. Vou falar do primeiro ponto, que mundo em transformação. A gente tinha febre dos gráficos tridimensionais em praticamente qualquer coisa, principalmente na mídia e no entretenimento. Esses gráficos que você vê nos canais esportivos ou nos canais de notícias, em 2016 eles ainda não eram planos. Porém, a gente já estava com um mundo em transformação com as telas planas. Tanto nos smartphones, algo que já era basicamente consolidado desde o lançamento do iPhone, da primeira geração do iPhone, quanto na mídia e no entretenimento, no entretenimento doméstico, nas TVs que a gente comprava, que já eram TVs de tela plana. Eu ainda tinha TV de tubo em 2014, 2015, mas desde 2017, 2018, que eu passei a ter telas planas. Mas na época a gente ainda tinha muita TV de tubo, e o 3D
dominava tanto TV quanto monitor de tubo. Mas o mundo estava claramente em transformação e a Microsoft não percebeu isso. Nós entraríamos nos esquemas, na era dos gráficos planos, já em 2016, 2017. E por mais que o Paint 3D tentasse ser uma alternativa para os softwares de gráficos tridimensionais, e a gente tem que citar os softwares da Adobe, por exemplo, que trabalhavam muito bem com gráficos vetoriais, com esquemas de maquetes. É um software muito competente que agora você só pode ter ele por assinatura, o que é péssimo, e eu já gravei um vídeo sobre como está a nossa relação com os serviços de assinatura, e que tudo é assinatura agora no nosso mundo. A Microsoft não entregou exatamente um produto que realmente fosse útil para a galera que trabalhava com gráficos tridimensionais. Ainda era o Paint. E todo mundo que usa o Paint sabe muito bem que ele é um software mais contido, mais restrito, mais débil em termos de recursos. De novo, foi o grande trunfo da Microsoft com esse programa. Ele era prático, intuitivo, básico. E justamente por ser básico, a ausência de recursos não era exatamente o principal ponto que pudesse valorizar o Paint 3D. Outro ponto que a Microsoft não se deu conta é de que os seus usuários, aquelas pessoas que utilizam o Windows há décadas, não gostam de mudanças muito drásticas. Eu entendo que todo mundo ficou meio traumatizado com o Windows 8. E olha que a proposta daquele sistema operacional nem era tão ruim assim. A Microsoft acreditou que os computadores do futuro seriam, ou do futuro a médio e longo prazos, seriam com telas sensíveis ao toque. E de fato alguns modelos são. Mas você já usou o Windows só com tela sensível ao toque? Não dá. Mesmo no formato tablet. Eu confesso que eu tenho problemas com os notebooks híbridos, porque poucas vezes eu utilizei o formato tablet nesses notebooks. E a Microsoft, na época, quando lançou o Windows 8, não se deu conta disso. Lançou um sistema onde o usuário tinha que interagir de forma mais prioritária com o toque na tela do que com o mouse, com ícones grandes, com um esquema visual totalmente modificado, o fim do menu iniciar. Tudo isso até que fazia sentido desde que você tivesse um computador ou um notebook com tela sensível ao toque, e na época isso era a minoria. Sem falar que os usuários estavam muito acostumados ao formato clássico do Windows que entrou no mercado no Windows 95, que foi uma grande revolução, uma grande virada de chave que a Microsoft fez no seu sistema operacional. E ali foi um grande acerto que marcou um antes e um depois da interação dos usuários com os computadores. E depois de tanto tempo, as pessoas não queriam mudar a forma ou a mecânica de utilização do sistema operacional. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Paint 3D. Todo mundo estava acostumado com a simplicidade do Paint e não se adaptou à modernidade que o Paint 3D ofereceu sem a gente pedir. E este é o último ponto, o ponto mais importante do porquê que o Paint 3D fracassou. Ninguém pediu esse software. Ninguém. A Microsoft entendeu que todo mundo tinha que utilizar o Paint 3D goela abaixo. Tanto que retirou o Paint clássico do Windows, jogou ele para a Microsoft Store e todo mundo foi lá buscar o Paint na Microsoft Store como deveria ser. Agora a gente tem eu tenho medo de falar essa palavra, eu vou utilizar outra. Agora a gente tem o fim de um software que a gente nunca pediu e que nunca deveria ter nascido. Não posso culpar tanto a Microsoft por tentar oferecer o Paint 3D para o mundo, porque era a tendência de mercado. E eu entendo que o Satya Nadella talvez não tenha visto exatamente com uma perspectiva de futuro como que essa decisão foi infeliz. O mesmo Satya Nadella que se arrependeu ao retirar do mercado o Windows Phone, e ele deu entrevistas sobre isso. Eu gravei um vídeo sobre isso, aliás, obrigado por vocês me darem audiência pelo arrependimento do Satya Nadella. Bom, pelo menos ele pegou o exemplo do Windows 8 e colocou no Windows Phone e segue um sistema operacional muito melhor. Mas o mesmo Satya Nadella foi o responsável por colocar ao mundo
o Paint 3D. E agora o mesmo Satya Nadella joga a toalha e confirma o que todo mundo já sabia. Esse software não serve para nada, não serviu para nada. Ninguém ligou para este lançamento. Para quem ainda quer utilizar o Microsoft Paint, a mesma Microsoft garante agora o funcionamento desse software e a permanência dele no Windows, tanto no Windows 11 quanto em versões futuras. Você também pode recorrer à loja da Microsoft para ter o Paint original, o Paint clássico, instalado no seu computador, caso você não o tenha pelos mais diversos motivos. Ele, durante um tempo, foi um software independente, onde você podia instalar ou desinstalar do Windows sem maiores problemas. E aqui, a grande lição que o Paint 3D deixa é que é muito difícil você, no mundo da tecnologia, em alguns casos, você tentar mudar as regras do jogo e convencer o usuário a abandonar aquilo que ele sempre usou, tentando entregar uma nova proposta que, em alguns casos, as pessoas não querem. Ainda mais na era do saudosismo e da nostalgia, e a nostalgia vende no mundo da tecnologia, tanto que a gente tem os consoles retrôs, as tecnologias do passado, como o Discman e o Walkman voltando. A fita cassete voltou. Para quem não sabe, nós estamos ouvindo as músicas de novo nas fitas cassete. Isso também tem a ver com o lance de ser proprietário de alguma coisa ou não. Também gravei um vídeo sobre isso quando eu falei da nossa relação dos serviços com os serviços de streaming, porque a gente não era dono de mais nada. Então, numa era onde nós estamos repensando a nossa relação de ter ou utilizar, o Paint clássico venceu porque ele era clássico e porque ele era acessível para todo mundo. Se é para a Microsoft lançar um novo recurso, ou uma nova ferramenta, que essa ferramenta tenha os elementos básicos para alcançar ao todo de uma forma mais objetiva e prática. Lançar software que é complicado de usar e que não consegue estabelecer essa conexão com o usuário, não faz muito sentido, não tem porquê. E a gente está falando do Paint, nós não estamos falando de, sei lá, um software de edição de vídeos que apenas um grupo de usuários vai utilizar. Nós estamos falando de um dos softwares que, ao longo da história, construiu uma popularidade que fez com que ele se tornasse ímpar dentro do mundo da tecnologia. Por incrível que pareça, nem é um dos softwares mais importantes da Microsoft, é o Paint. Mas é incrível como a maioria dos usuários do Windows, mesmo não utilizando esse software hoje, porque temos as mais diferentes soluções que fazem a mesma coisa com muito mais recursos, mas a maioria dos usuários do Windows amam o Paint, mesmo ele sendo hoje um esquecido. Então, descanse em paz, Paint 3D, mas não vamos sentir a sua falta sob nenhuma hipótese, nenhuma circunstância. Não vai deixar saudade de jeito nenhum.